Aqui é o Rodrigo começando um episódio para falar de um livro de memórias que é dos mais impressionantes que eu já li. A ideia de falar sobre esse livro ela começou há um tempo atrás, quando eu fiz um outro vídeo falando sobre a liberação dos direitos autorais e a publicação do livro do Hitler. Eu apenas discuti pontos se deveríamos ou não deveríamos publicar o livro do líder alemão. Recebi muitos comentários bacanas, pessoas que realmente entraram na discussão, participaram e deram sua opinião, mas também recebi uma infinidade de comentários de pessoas que simplesmente minimizavam os efeitos do nazismo. Não, de repente ele não é tão mal assim, veja bem. Isso me perturbou muito, eu fiquei assustado com como as pessoas são ignorantes em relação a um tema que é tão cheio de informação disponível. Usavam como argumento a liberação do livro do Hitler para se informar sobre o nazismo e ignoravam uma infinidade de outras obras muito mais relevantes para explicar o que foi a atrocidade do nazismo. E esse livro que eu vou falar agora é uma dessas obras. Inclusive, eu fiz questão de reler esse livro que considero fundamental para qualquer pessoa entender o tamanho do sofrimento das pessoas que ficaram sob custódia do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Em É Isto um Homem?, o escritor italiano e judeu Primo Levi conta suas memórias de trabalhador forçado nos campos de concentração nazistas. O autor relata sua história desde sua captura, ainda na Itália, pelos fascistas, e depois a sua quase vida, ou a sua rotina em Auschwitz, um dos maiores campos de concentração nazista. No fim do livro está a libertação dele e de alguns outros pouquíssimos sobreviventes, depois que a Rússia já consegue dominar a parte daquele território da Polônia e os alemães fogem. O escritor Primo Levi considera esse tempo que passou no campo de concentração como a experiência fundamental de sua vida. E eu acrescentaria que essa experiência também é fundamental para quem lê esse livro e consegue, de alguma forma, quantificar o horror que foi o nazismo. Nesses campos de concentração, era preciso conciliar o trabalho braçal forçado com o frio e a fome constantes, nenhuma condição de higiene e ainda a iminência da morte nas câmaras de gás. Essa foi a forma que os alemães encontraram para fazer com que seres humanos se transformassem em zumbis, para que seres humanos deixassem de ser seres humanos. Eram pessoas que, vivendo sob condições tão degradantes, perdiam qualquer contato com o que se pudesse chamar de civilização. Deixavam de ser homens. Por isso, o título do livro. Só para se ter ideia do que é o estresse na vida de um condenado ao campo de concentração, até o lugar na fila da sopa fazia diferença. Porque quem ficasse na frente receberia a parte de cima da panela, que praticamente só continha líquido. E quem ficasse mais para o fim da fila conseguia pegar o fundo da panela, onde havia mais pedaços de comida. Para o escritor Primo Levi, faltam palavras em nossa língua para descrever o sofrimento dos prisioneiros de Auschwitz. E o vocabulário também é um ingrediente peculiar dessa situação. As seleções, por exemplo, era uma palavra que se referia aos judeus que eram selecionados para sair dos campos de concentração e ir direto morrer nas câmaras de gás. E para muitos a ida à câmara de gás era até um alívio do que suportar a humilhação de ser tratada como peça, como um número ou como qualquer outra coisa que não fosse humana. São essas e muitas outras coisas que Primo Levi nos conta com detalhes escabrosos, e o
resto da emoção que lhe sobrou naquele momento. Primo Levi, que era formado em Química pela Universidade de Turim, acabou se beneficiando dos seus conhecimentos e trabalhando como químico no campo de concentração de Auschwitz. Isso acabou fazendo com que ele conseguisse um trabalho muito menos desgastante do que dos seus companheiros de campo de concentração e, de alguma forma, isso ajudou para que ele suportasse vivo até o fim. Mas mesmo naquele ambiente totalmente hostil, Primo Levi também nos traz histórias das coisas boas que o ser humano é capaz de fazer. Um de seus personagens, Lorenzo, ajudava outros prisioneiros sem mesmo que eles soubessem. Em um lugar que qualquer ajuda significava um favor em troca, Lorenzo ajudava os outros sem pedir nada, sem nem mesmo dizer que era ele que estava ajudando. Para Lorenzo, o significado da existência é justamente ajudar as outras pessoas. Infelizmente, segundo o próprio Primo Levi relatou numa entrevista posterior, Lorenzo acabou morrendo alcoólatra e abandonado na Itália. É Isto um Homem? É um livro impressionante que, se eu fosse presidente do mundo, colocaria como leitura obrigatória em todas as escolas. Se você tem sugestões de leitura sobre esse tema, fique à vontade para colocá-las nos comentários. Não esqueça também de curtir, de comentar, de compartilhar. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.